Oi, meu nome é Guilherme do canal Geografia e História e irei iniciar aqui uma nova série no canal, a História do Brasil. Hoje será o episódio 1, o descobrimento e a colonização. Vamos começar. Antes da chegada dos portugueses, o Brasil era habitado por vários povos indígenas. Em 1494, antes mesmo de Portugal descobrir o Brasil, ele e a Espanha assinam o chamado Tratado de Tordesilhas, para dividir novas terras descobertas pelo mundo. Aí você fala, mas era dividir aquele pedacinho de terra aqui e ali, né? Não, era para dividir o mundo. E como a Espanha havia descoberto novas terras ao leste, atuais Caribe e América do Norte, Portugal mandou navios para essas terras, comandados por Pedro Álvares Cabral, e acabaram descobrindo o Brasil. Muita gente fala que a descoberta foi um acidente, que era para os navios chegarem na Índia. Mas não, Portugal realmente pediu para passarem por aqui e descobrirem essas terras. E assim que descobriram o Brasil, os portugueses começaram a fazer negócios com os indígenas. Era o chamado escambo, ou troca direta, para conseguir pau-brasil, madeira indiana muito apreciada na Europa, encontrada aqui. Porém, começaram a realmente colonizar o Brasil, isto é, se mudar e viver aqui em 1530. Para facilitar o controle, os portugueses dividiram o Brasil em 15 capitanias hereditárias, sendo essas Maranhão I, Maranhão II, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente I, São Vicente II, Santana e Santa Amaro. Mas como isso não era muito eficiente, criaram apenas o Estado do Brasil e depois dividiram a parte norte, criando o Estado do Maranhão. Perceberam que o solo do Brasil era ótimo para o cultivo da cana-de-açúcar. Então começam a vir para cá os primeiros africanos escravizados para trabalhar nas fazendas. E agora, antes de prosseguir, preciso de dar um pouco de contexto. O atual rei de Portugal, Dom Sebastião, teve que ir para Marrocos para lutar pessoalmente uma batalha muito importante contra os árabes. Porém, lá ele acabou sumindo. E como ele não tinha filhos, a coroa devia tecnicamente passar para o mais próximo da família, que era o rei da Espanha. Com isso, Portugal e Espanha se tornaram um só país, criando a União Ibérica. Mas Portugal continuava um reino separado, mas era governado pelo mesmo rei, então tecnicamente era o mesmo país. Mas eles eram muito fortes, se juntaram, o império ficou muito forte e isso era ótimo para os dois. Mal sabiam eles o que iria acontecer. Com isso, muitos inimigos da Espanha, como França, Inglaterra e Holanda, também se tornaram inimigos de Portugal e começaram a sabotar as colônias da União, principalmente as de Portugal, que estavam abandonadas. Inclusive, a Holanda invadiu o nordeste do Brasil. Mas, por um lado, o Tratado de Tordesilhas estava anulado, porque eles viraram o mesmo país, então não tinha por que dividir as terras. Então, os bandeirantes ultrapassam a linha do tratado e começam a expandir o Brasil para o oeste, encontrando vários minérios e escravos. Os portugueses, já separados da Espanha, se revoltam e expulsam os holandeses. Mas antes de irem embora, estes mesmos aplicaram o conhecimento da cana-de-açúcar no Caribe, causando uma crise em Brasil e em Portugal. Mas logo foi descoberto ouro em Minas Gerais, e todas as pessoas migraram para lá para tentar achar ouro. E Portugal exigiu que dessem 20% da quantidade de ouro para eles. E caso isso não acontecesse, ocorreria a derrama, em que os portugueses iriam invadir a sua casa para quitar as dívidas tomando alguns utensílios seus. Com isso, várias pessoas se revoltam e criam várias rebeliões, como a Inconfidência Mineira. Portugal fica enfurecido com essas conspirações e declara crime de lesa-majestade, ou traição ao rei, em que muitos foram presos, exilados, mas o único executado foi Tiradentes. Agora iremos falar da mudança da família real portuguesa para o Brasil. Mas antes, eu preciso explicar para vocês o que estava acontecendo na Europa. Napoleão deu um golpe de Estado na França e assumiu o controle dela, e declarou guerra à Inglaterra. E com isso, a Espanha, que era aliada da França, juntou a marinha espanhola com a francesa para se juntar contra a marinha real inglesa, o que deu uma decisiva vitória inglesa, e como os ingleses eram uma ilha, impossibilitou qualquer chance de Napoleão atacar e invadir as ilhas.
Então ele ficou enfurecido e declarou bloqueio continental, que impedia qualquer pessoa da Europa fazer negócio com os britânicos. Portugal disse: e se eu não quiser? Então Napoleão deu duas opções para Portugal. A primeira era que eles se juntassem aos franceses e declarassem guerra ao Reino Unido, ou a segunda, eles iriam invadir o país e destronar o rei. Então Portugal tinha essas duas opções. Aí você pergunta, tá, qual que eles escolheram? Aí eles escolheram a terceira alternativa, pegar todas as pessoas importantes do governo, colocar em navios e enviar para o Brasil, escoltado pelos ingleses. Com isso, Napoleão, mesmo dominando Portugal, não conseguia destronar o rei. Então, eles chegaram em Salvador, depois foram para o Rio, e depois abriram os portos para comerciarem com os ingleses e ajudarem eles na Europa. Dom João VI, após a guerra acabar, não queria voltar para Portugal, já que seria muito custoso, pois tinham investido muito dinheiro no Brasil. Mas houve o Congresso de Viena, em 1815, para decidir o futuro da Europa, já que o mapa da Europa estava todo bagunçado por Napoleão. E os comandantes portugueses não estavam presentes, já que todo mundo estava no Brasil. Então, como eles haviam investido muito no Brasil, Dom João VI elevou o Brasil de colônia para reino, criando assim um Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Algarves é um território no sul de Portugal que era meio que separado de lá, mas nunca tentou sair, era só um reininho separado, mas unido com Portugal. Voltando à história, essa elevação do Brasil de colônia para reino deixou muitos portugueses revoltados, criando a Revolução Liberal do Porto, que queria que o Brasil voltasse a ser uma colônia, que o rei voltasse para Portugal, que criassem uma constituição para limitar os poderes do rei, o que deixou os brasileiros também furiosos. Para evitar um conflito direto entre Portugal e Brasil, o rei Dom João VI volta para Portugal e deixou seu filho mais velho, Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, também conhecido como Dom Pedro, nome pequeno, hein? Aqui. Porém, os portugueses também exigiram a volta deles. Então ocorre o dia do fico em que ele ficaria no Brasil e mais tarde proclama a independência do país. Bom, esse foi o fim. Eu cheguei até o fim do Brasil Colônia e o meu próximo vídeo será após a independência. E bom, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!